Organização, Ivo Barbosa, e o diretor executivo da Angevisa, Edilson Silva. Secretário de Saúde, por favor. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Vou fazer uma breve atualização do número de casos. Nós tivemos nas últimas 24 horas 1.422 casos novos. Lamentavelmente tivemos 15 mortes no estado de Rondônia, 8 em Porto Velho, 1 em Rolim, 1 em Espigão, 1 em Cacoal, 1 em Costa Marques, 2 em Colorado e 1 em Ariquemes. Temos nesse momento 558 pacientes internados no estado com Covid-19. Nós temos uma taxa de ocupação, nesse momento, de 95,2% na rede pública do estado de Rondônia, nos leitos de UTI. 95,2%. A notícia boa que nós temos para dar, uma das notícias boas, é que nós temos uma queda do número de casos ativos. O que significa isso? Significa que provavelmente o decreto está tendo efeito, as pessoas estão seguindo as recomendações, as orientações, e nas últimas 24 horas nós tivemos 61 casos ativos a menos, nas últimas 48 horas 601 casos ativos a menos. Tudo que acontece na Covid-19 tem um delay, tanto coisas boas quanto coisas ruins demoram um certo tempo, porque o período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias, vamos imaginar que a maioria das pessoas apresenta sintomas aí no 5º dia, depois que teve o contato. Depois disso, tem um prazo para a pessoa fazer exame. Geralmente ninguém faz no primeiro dia de sintomas, a maioria das pessoas não faz, esperam 2, 3 dias, depois demora ainda o prazo para se fazer o exame, para sair o resultado. Dando o resultado positivo, aí a pessoa vai entender que está com Covid, mas ela já foi contaminada muitos dias atrás. Então tem esse prazo aí de período do período que a pessoa teve contato até o período que ela apresentou sintoma e confirmou positivo para o Covid, tem um prazo razoavelmente grande. Além disso, para as pessoas ficarem graves, geralmente se agravam lá pelo 9º, 10º dia, depois que começou a apresentar sintomas. Então, tudo que a gente está vendo hoje aqui, de casos novos, a gente está colhendo reflexo de alguns dias atrás, de casos graves, provavelmente do Natal e do Réveillon ainda, é o que nós estamos tendo de casos graves, de pacientes internados na UTI e de pacientes que estão indo a óbito, infelizmente. Então, a notícia boa é essa, que nós estávamos como se, vamos imaginar, um carro extremamente acelerado, aumentando a velocidade rapidamente. Nós continuamos acelerando o carro ainda, mas ao invés do ponteiro da velocidade estar subindo muito rápido, ele está subindo um pouco mais devagar. Isso nós observamos nos últimos 2 dias, onde houve uma queda, por exemplo, do número de casos ativos. Então, provavelmente reflexo daquilo que eu já falei, do decreto, as pessoas estão cumprindo, estão respeitando mais as regras, as orientações da Organização Mundial de Saúde, do governo, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Importante lembrar que nós estamos com alguns leitos prontos. Lá no Cero, nós vimos anunciando há alguns dias 30 leitos de UTI prontos, só tinham 12 leitos ocupados. Só estava funcionando 12 leitos por falta de profissionais médicos. Essa semana nós conseguimos botar 8 leitos para funcionar. Hoje estamos fechando com 20 pacientes internados na UTI do Cero. Conseguimos alguns médicos, apareceram alguns. Ainda faltam 10 leitos de UTI que estão prontos, com todos os equipamentos, com todos os demais profissionais, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, todos os demais profissionais, fisioterapeutas, aguardando médicos. Então a gente continua pedindo, médicos, colegas médicos, venham se apresentar, queiram trabalhar no Cero. Quem já tem um contrato com o Estado pode pegar mais um. Quem já tem um contrato e trabalha em outro lugar, quiser fazer algum plantão extra, isso será remunerado. Então venha nos ajudar. Se você tem parente médico, se você tem conhecido médico, peça para essa pessoa vir nos ajudar. Além do Cero, que nós hoje temos 10 leitos de UTI prontos e que não estão funcionando por falta de médicos, nós temos no hospital de campanha, nós também montamos 11 leitos de UTI no hospital de campanha. Esses leitos estão prontos, com todos os equipamentos e aguardando médicos. Além dos médicos, nós estamos aumentando a capacidade de oxigênio daquele hospital.
O Hospital Regina Passes tem, o Hospital de Campanha Regina Passes tem uma usina de oxigênio, que produz oxigênio. Esse hospital tem operado acima da sua capacidade, por causa da pandemia, e agora nós estamos instalando hoje, o governo do estado de Rondônia, o governador Marcos Rocha, preocupado com essa questão da falta de oxigênio em outros estados, nós estamos instalando um tanque imenso de oxigênio lá, com 22 mil metros cúbicos de oxigênio. Realmente é um mega tanque que está sendo instalado para duas coisas. Primeiro, conseguir aumentar esses 11 leitos que nós temos disponíveis. Quando nós tivermos profissionais médicos, vamos poder colocar para funcionar. E segunda coisa, para ter uma reserva técnica para que não falte oxigênio. Então, sendo instalado hoje lá no Hospital de Campanha, que, lembrando, já tem uma usina de oxigênio, um tanque reserva para ser utilizado, que é um tanque bastante grande, que compensaria ou equivaleria a muitos e muitos cilindros. Isso é o que nós temos de planejamento atual, nesse exato momento, para aumentar leitos. Precisamos, portanto, desse apoio aí de mais médicos para nos atender. Gostaria de parabenizar todos os prefeitos do interior, das cidades pequenas, que estão fazendo a sua parte, né, que estão orientando as pessoas, que estão fiscalizando para cumprimento do decreto. Gostaria de parabenizar também aos prefeitos dos municípios maiores do interior, que criaram leitos de UTI, Prefeitura de Vilhena, que criou leitos de UTI, Prefeitura de Ji-Paraná criou leitos de UTI, Prefeitura de Jaru criou leitos de UTI, Prefeitura de Ariquemes criou leitos de UTI. 4 municípios de Rondônia que criaram leitos de UTI. Parabéns aos prefeitos, aí, aos secretários municipais que estão atendendo a nossa população do estado de Rondônia. Gostaria de pedir também a todos os prefeitos, secretários municipais, autoridades municipais, que orientem cada vez mais a sua população, que nos ajude a tratar a sua população, ajude a evitar que essas pessoas se contaminem, então evitar aglomerações, evitar sair de casa sem máscaras. Então, isso é extremamente importante. Nós estamos observando um comportamento de uma aceleração da transmissão desse vírus. Provavelmente temos uma cepa nova no estado, talvez a mesma cepa do Amazonas, que nós temos uma proximidade grande geográfica com o estado. Estamos atendendo pacientes de Humaitá, de Apuí, de Lábrea há bastante tempo nas UTIs. Estamos recebendo mais recentemente pacientes vindos de Manaus com Covid-19, que estão também sendo internados nos nossos leitos clínicos e leitos de UTI. Então, provavelmente temos essa cepa que se dissemina mais fácil, que contamina mais pessoas de uma forma mais fácil e tem um quadro clínico um pouco diferente daquilo que estava sendo, que era o habitual dos médicos atenderem, os demais profissionais nas unidades. Nós temos que lembrar que nós somos um só povo, a gente não tem como negar socorro para as pessoas, é uma questão de humanidade atender, assim como franqueamos também atender os recém-nascidos, crianças graves, com outros problemas que não Covid lá em Manaus. Nós franqueamos atender aqui nas nossas UTIs neonatais para que eles pudessem disponibilizar esses leitos das crianças lá para pessoas adultas com Covid lá em Manaus. Nós temos certeza que nós vamos vencer. A outra notícia boa que nós temos é sobre a vacina. A vacina chegou, distribuímos a primeira dose, chegaram quase 50 mil doses no estado, foram distribuídos, a maioria dos municípios já está terminando a vacinação daqueles grupos prioritários, que são os profissionais de saúde. Provavelmente na próxima semana teremos novas vacinas, teremos mais vacinas para aplicar nas pessoas. Teremos uma reunião amanhã com o Ministério, tivemos uma ontem, teremos uma amanhã, né, chegando agora hoje à noite, um carregamento de vacinas da Índia. O Butantan protocolou ontem um pedido emergencial de autorização para utilização de mais 4.600.000 doses da vacina Sinovac, mais essa vacina de Oxford está chegando da Índia. Então, semana que vem a gente terá mais vacinas, provavelmente em Rondônia, para continuar vacinando os nossos rondonienses, claro, dando prioridade para os grupos prioritários, por exemplo, profissionais de saúde, e depois indígenas, pessoas idosas e etc., seguindo as regras. Nós temos que agradecer muito o governo federal, essa parceria do presidente Bolsonaro com o governador Marcos Rocha, governo federal com o governo estadual, tem sempre nos ajudado, aberto as portas para a gente, quando a gente precisa. Então tem sido muito importante e fundamental essa parceria que existe entre o governo do estado e governo federal. Infelizmente, estamos com a capacidade limite dos nossos leitos de UTI. Capacidade limite, e isso só reforça a necessidade de cada um de nós continuar fazendo a nossa parte. Cada um de nós continuar seguindo o decreto, seguindo as regras, evitando aglomerações, porque nós começamos a ter indícios agora
de que a curva está menos acelerada, o carro está menos acelerado, ladeira abaixo. Nós temos que reverter isso, desacelerar, começar a frear e equilibrar esse carro. Para isso, depende de todos nós fazermos a nossa parte. Desculpa. Nós temos ainda alguns equipamentos, como eu já disse, no hospital de campanha e no hospital Sero montados, aguardando profissionais médicos para o atendimento de mais pessoas com Covid-19, pessoas graves no estado de Rondônia. Desculpa. Alguma dúvida? Alguma... Pode falar. Não, ele vai falar, mas eu... É porque as perguntas estão na ordem. Ah, tudo bem, desculpa. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqui. E a função do Estado é abastecer o município com seringas e vacinas. E isso nós fizemos com excelência. Em menos de 24 horas, nós conseguimos abastecer todas as nossas regionais, que fazem essa redistribuição para os municípios. O Estado de Rondônia recebeu um total de 49.208 doses. Foram distribuídas para todas as regionais, de Vilhena a Porto Velho, 33.803 doses. Só que nós temos uma observação. Aqui na rede de frio estadual, a rede de frio estadual, por não ter regional aqui em Porto Velho, a rede de frio estadual faz o papel de regional de saúde. Então, e Ariquemes também temos uma outra observação. Ariquemes está em fase de mudança e Ariquemes está mudando, mas a rede de frio ela é um caso à parte, porque precisa ser uma estrutura adequada para atender essas vacinas. Então, ela está sendo construída também. Então, hoje, a rede de frio estadual, ela tem, somando as vacinas da Regional de Porto Velho e da Regional de Ariquemes. Ariquemes são 9 municípios e Porto Velho são 5 municípios, dá um total de 13.215 doses. Então, esse é o total de doses que a rede de frio estadual está armazenando para a regional de Ariquemes e regional de Porto Velho, que no caso são as segundas doses. E também tem uma perda técnica que o Ministério da Saúde mandou, que é um total de 2.190 doses. Então, esse é o total de vacinas que a rede de frio estadual está armazenando, mas que quando estiver próximo dessas pessoas que tomaram a primeira dose, vai ser encaminhado tanto para os municípios de Candeias, Nova Mamoré e os municípios de Ariquemes. Nós vamos distribuir enquanto Estado. E esse é o total de vacina que nós temos aqui na rede de frio estadual. Vamos às perguntas, então. A Karine Coelho, da TV Regional. Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que chegou já um grande número de vacinas para Sim. começar a vacinação da população da linha de frente. Tem alguma previsão de como vai ser quando chegar as outras doses para começar a vacinação da população em geral? Isso, quem define é o Ministério da Saúde. Então, assim, o Estado em consonância e os... Ah, é? Ah, tá. Tá. Agora eu vou ficar de lado para ela. Então, vamos. Tá. O Estado em consonância com o Ministério da Saúde e os municípios em consonância com o Estado já manda essa relação para a gente apenas seguir. Então, assim, nós dependemos do Ministério da Saúde. Quem vai fazer toda essa definição é o Ministério da Saúde. Pedro Bentes, da TV Alamanda. Olha, nós temos o plano nacional, nós temos o plano estadual e nós também temos o informe técnico. E tudo isso foi discutido com os municípios. Como foi falado no início, quem executa é o município. Então, as áreas hospitalares, quem é o grupo prioritário hoje? São os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente. São aqueles profissionais que estão lidando diretamente com suspeita ou confirmado de Covid.
Então, são esses profissionais que têm prioridade para serem imunizados nesse primeiro momento. E os demais vão ser imunizados conforme vai chegando mais vacina, o Ministério da Saúde ele vai estendendo esses grupos prioritários. Com relação ao fura-fila, né? Com relação ao fura-fila que você falou, isso daí já fica a critério do município, que é o município quem recebe, então não tem como furar fila, porque o município ele solicita das áreas hospitalares, e essa relação nominal, o diretor encaminha para o município, é tudo nominal, no caso não tem como furar fila, porque essa vacina ela é administrada, você tem que preencher uma ficha cadastral, você preenche uma ficha cadastral para você depois tomar a segunda dose, então não tem como furar fila. Senhor Carlos Caldeira, do News Rondônia. Muito bem, o governo do estado recebeu 49.208 doses de vacina. Isso. Na somatória de todos os municípios que receberam a vacina, foram distribuídos 45.600 doses de vacina. Temos uma diferença de 3.608 vacinas. Ontem já fiquei sabendo que isso é uma reserva técnica. Eu queria saber de você como é depois que todo mundo tiver vacinado e tivermos essa sobra de 3.608 vacinas, como é que ela vai ser distribuída? Tá. O estado ele recebeu 49.208 doses, já distribuiu 33.803 doses entre as regionais e os municípios, porque as regionais elas estão armazenando a segunda dose dos municípios, porque infelizmente nós temos oscilação de temperatura, de energia aqui no estado, e principalmente no interior, e é uma vacina altamente perecível. Então, assim, ela é sensível à luz, ela é sensível ao calor. Então, assim, para manter a qualidade e eficácia dessas vacinas, a segunda dose ficou armazenada nas regionais de saúde, que no caso é Filhena, Cacoal, assim como foi falado antes, Ariquemes e Porto Velho. Também está aqui na coordenação estadual. Então, nós recebemos 49.208, foram distribuídas 33.803, nós temos 13.215, somando Ariquemes e Porto Velho regional, e nós temos uma perda técnica de 2.190. Mas o relatório que é passado da CESAL, ele fala Isso. em 45.600 doses. Isso, infelizmente isso que ocorreu, alguém divulgou um rascunho que a gente estava fazendo a distribuição para os municípios, não era para ter sido divulgado, porque isso era um rascunho, e a gente, quando chega aqui, você tem que distribuir igualitariamente para todos, ninguém pode receber nem mais e nem menos. Infelizmente nós soubemos dessa planilha, que era uma planilha que era dos técnicos ali de dentro da rede de frio que estavam fazendo essa distribuição, que essa planilha não é real. A real são esses valores que eu lhe passei aqui, esses são os valores reais. Ah, tá. Aí, no caso, perda técnica, reserva técnica, o Ministério da Saúde mandou, que, no caso, ele fala no informe técnico 5%. É justamente para aqueles municípios, que, no caso, nós sabemos da realidade dos nossos municípios, todos eles deveriam ter uma câmara, que não é geladeira comum, é câmara para conservação de imunos biológicos. Uma câmara dessa sai em torno de R$30 mil. Então, assim, e hoje eles, infelizmente, principalmente aqueles municípios menores, têm dificuldade de comprar um equipamento desse. Então, assim, caso ocorra de perder alguma dose, alguma coisa, o Estado pode estar repondo essas doses para os municípios, justamente para que esse público-alvo que foi contemplado agora nessa primeira fase, que no caso não é primeira fase, que a gente não pode nem dizer que é a primeira fase, né? É que foi contemplado agora, né, nesse primeiro momento, para que ele não fique sem tomar a vacina dele. Andréa Cortini, do Portal da Cidade. Você falou em déficit em relação a profissionais. Tem mais ou menos quantos números de médicos, enfermeiros estão faltando para poder colocar esses leitos em atividade? E em relação à nova cepa, quais seriam os sintomas diferentes em relação à atual? E qual cuidado além que deve ser tomado? Profissionais, o governo do estado de Rondônia contratou mais de 2.300 profissionais temporários específicos para trabalharem com Covid-19. Então, houve um aumento de contingente importante. Agora, para médicos, nesses 2.300 estão incluídos os médicos. Entretanto, a gente tem aberto editais e editais, já está no 59º editais de convocação para médicos, e a gente não consegue preencher as escalas. Então, hoje nós temos 10 leitos no SERO
de UTI que precisam de médicos. Para abrir uma UTI de 10 leitos, eu preciso de, no mínimo, 5 médicos, porque cada médico trabalha 40 horas por semana, a semana tem 168 horas, então daria 4 e pouquinho. Lembrando que, eventualmente, algum está com Covid, algum adoece, então, no mínimo, 5 médicos plantonistas e mais um médico responsável técnico e um médico visitador. Isso para o SERO seria a necessidade nesse momento. Para o hospital de campanha, que nós estamos com 11 leitos, um pouquinho mais do que isso, mais aproximadamente. Lembrando que as nossas escalas já estão no limite, os profissionais estão trabalhando ao extremo, né, fazendo a carga horária máxima possível, aguentável, e todos os profissionais, tanto médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico de laboratório, técnico em radiologia, os profissionais farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, todos estão trabalhando no limite já, né, trabalhando muito, há muito tempo. Essa pandemia está muito prolongada, então as pessoas estão com cansaço físico e mental, trabalhando com pacientes graves todos os dias. Então, esse é o número mínimo de médicos que a gente precisa hoje para abrir os leitos só do SERO e do hospital de campanha. Quanto mais aparecerem, a gente vai lotando em outras unidades também. E Cacoal é um problema também sério do ponto de vista de médicos, tem dificuldade de lotação de médicos no Hospital Regional de Cacoal. Então, nós precisaríamos hoje aí pelo menos uns 20 médicos para Cacoal e pelo menos aqui para Porto Velho uns 15 médicos para manter no limite desses novos leitos que nós temos. Esse é o mínimo que a gente está precisando hoje de profissionais médicos. E apareceram alguns durante a semana, como eu disse. Nós conseguimos abrir 8 leitos do SERO essa semana, eram 12, já estão funcionando 20, hoje está completando os 20 funcionando, exatamente porque apareceram alguns profissionais. Nós abrimos ainda nos últimos 10 dias 8 leitos, tudo 8, né? 8 leitos no Hospital Samar, nós conseguimos aumentar o contrato, aumentamos 8 leitos no Hospital Semetron de UTI, 8 leitos de UTI no Hospital Semetron e 8 leitos hoje no SERO, sem contar que ontem nós aumentamos 5 na AME. A AME atingiu o limite, o Semetron atingiu o limite, e tudo isso com esses colegas médicos que apareceram nessa última semana, que foi uma semana, graças a Deus, onde compareceram alguns, mas ainda faltam muitos. Nós ainda continuamos precisando bastante de profissionais médicos para dar plantões nessas UTIs e que a gente possa aumentar o número de leitos e salvar mais rondonienses. Desculpa. A segunda pergunta é quanto à nova cepa. Nós acreditamos que essa cepa está aqui, porque vieram muitos pacientes de Manaus, pacientes de Humaitá, pessoas daqui foram para Manaus e voltaram, depois apresentaram sintomas e adoeceram. É um vírus mais infectivo, é um vírus que parece ter um potencial maior de contaminação, uma pessoa contamina mais gente em volta, daí a necessidade de continuarmos evitando as aglomerações, a sintomatologia é mais rápida, o cidadão acaba desenvolvendo sintomas mais rápidos e mais graves. Essa é a diferença básica. É um vírus respiratório do mesmo jeito, é uma cepa variante do coronavírus, do Corona-19, da Covid-19, mas é uma cepa um pouco mais agressiva do ponto de vista de infectividade, de exacerbação de sintomas mais precoce e de gravidade. Anderson Caldeira, da Rema TV. Caldeira para cá, caldeira para lá. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de perguntar para o senhor, eu queria que o senhor, na verdade, falasse um pouco sobre a situação que aconteceu com o pessoal da saúde, que estava fazendo a reclamação, que tinha sido deixado de fora desse grupo prioritário lá do Hospital João Paulo II. Essa pergunta ela tem que ser feita para a prefeitura, porque a função do Estado é pegar as vacinas que vêm do governo federal e distribuir para os municípios. Quem faz esse planejamento aí, quem segue esse planejamento de execução é do município. Então, assim, quem vai definir quais os profissionais serão vacinados de acordo com as listas que os hospitais passam é a prefeitura. Acredito que nenhum hospital vai ficar de fora. Talvez a prefeitura tenha dado prioridade inicialmente para atender os lugares que estejam com... Deve ter tido algum critério, atendendo mais pacientes Covid. Então, particularmente, eu não sei o critério utilizado pela prefeitura. Anderson Botelho, da Rede TV. Passa a vez. Cássia Firmino, da Rede Amazônica. Em relação à ocupação de leitos de UTI e clínico, secretária, qual a porcentagem do Estado? Dos leitos de UTI, quando eu pego os leitos municipais, estaduais e os contratualizados pelo Estado em hospitais particulares, mas que são do SUS, nós temos 95% de taxa de ocupação. Dos leitos clínicos na rede hospitalar
pertencente ao governo do estado de Rondônia, nós temos 77% de taxa de ocupação. Lembrando que, dos leitos clínicos, praticamente todos os municípios do estado têm leitos clínicos. Então, esses leitos ainda não estão com uma taxa de ocupação tão alta. Estão na rede estadual. Na rede municipal, ainda tem bastante leitos vazios, desocupados. 77. E em relação à imunização dos servidores, antes você nunca tinha um balanço de mais de 2.000 até o fim dessa semana, mas quem está contabilizando os dados do Estado é a Anvisa. Tem uma meta ou uma estimativa até a próxima semana, por exemplo, o quanto já foi imunizado no balanço de vocês? Eu não tenho esse dado atualizado de hoje. Já tem de hoje? Os municípios estão mais preocupados agora em vacinar do que ficar. Eles estão anotando, estão registrando mais do que passar isso para o sistema. Então a gente está dando uma folga para os municípios aí até segunda-feira, para que a gente possa ter uma noção melhor. Aline Araújo, do site Rondônia Agora. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Eu gostaria de saber quantas vacinas da AstraZeneca vão chegar nesse sábado agora, 2 milhões. mas para o Estado de Rondônia. Ainda não está definido, vai definir amanhã. Obrigada. João Paulo, do Rondônia ao Vivo. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Eu vou fazer 3 perguntas, assim, do curioso. Caramba. A primeira, ela, em relação ao entrevista do governador do Rio de Janeiro, hoje, né? E ele falou que o Rio de Janeiro vai apostar no seguinte: eles vão vacinar todo mundo, total de doses que eles têm, e eles vão nem que tinha que prorrogar um pouco mais esse prazo de 14 dias para aguardar a chegada de novo lote. O governo de Rondônia, pelo menos, cogita uma possibilidade dessa? É algo arriscado. A gente sabe das dificuldades que estão tendo de chegar vacinas. A vacina da Índia era para ter chegado na semana passada, não chegou. Os laboratórios estão com dificuldade de produzir a vacina. Então, assim, não dá para a gente contar muito com essa certeza. Então, nós preferimos ser mais precavidos. Contar com aquilo que nós temos certeza. Se na semana que vem chegarem mais doses, a gente pode expandir. Mas, a priori, a gente prefere contar com a certeza absoluta de estar garantindo a segurança da vacinação do nosso povo. Agora você não pode vacinar com duas vacinas diferentes, né? Exatamente. Não pode, quem toma a primeira dose de um laboratório tem que tomar a segunda dose do mesmo laboratório. A segunda questão é, alguns profissionais aí da saúde aqui do Estado se sentiram um pouco, vamos dizer, chateados pela questão de um auxílio, de um valor de R$5.000 para dar aos médicos. E houve um questionamento sobre a paciente. O que o senhor tem a dizer a esses servidores? Qual é a resposta que o secretário Fernando Márcio pode dar a esse questionamento que está sendo feito? Eu vou repetir a pergunta para você. Imagina você, secretário de saúde, você está com 2 hospitais que têm leitos montados com todos os equipamentos prontos, respiradores, bombas de infusão, monitores multiparamétricos e todos os demais profissionais contratados. Você não tem dinheiro no Estado para dar aumento para todo mundo e você precisa de médico, desesperadamente de médico, para abrir leitos e salvar vidas. O que você faria? Tá, então, a última pergunta. Essa é mais técnica um pouco. Secretário, a AstraZeneca, né, e o Coronavac são compostos diferentes, né? O transporte, o armazenamento, existe uma logística diferente para esse novo lote da AstraZeneca que vem para Porto Velho? Ou é o mesmo logística, o mesmo armazenamento, a mesma forma? As duas vacinas, Oxford, AstraZeneca, Fiocruz e Sinovac e Butantan, elas são vacinas feitas de forma diferente. A vacina da Sinovac, que é essa que nós estamos distribuindo, ela é feita de vírus inativado, vírus morto. Essa vacina da AstraZeneca, ela é feita de um código genético, uma parte do gene de um vírus, do corona, dentro de outro vírus que já é conhecido de todos nós, modificado laboratorialmente. São diferentes a formação, mas a temperatura e o armazenamento para transporte e execução das duas é a mesma, 2 a 8 graus Celsius. Então não vai mudar a forma de transporte e armazenamento. É similar das duas vacinas, ou seja, a estrutura que nós preparamos para distribuir a vacina da Sinovac pode ser utilizada também para distribuição e armazenamento da vacina de Oxford. Yali Dantas, da CIC TV. Boa tarde, secretário. Perdão que eu cheguei um pouco atrasada, eu não sei se foi questionado. Surgiu... Está perdoada pelo atraso. Grata. Surgiu um questionamento lá na TV, através de uma denúncia, da possibilidade do Estado fazer alguma doação de vacinas a Manaus. Existe isso? Não. Não foi questionado para a gente isso, não foi solicitado, até porque eu acho que os estados receberam de forma proporcional as vacinas e a gente não tem como
Nós temos que vacinar o nosso povo. Cada um está recebendo as suas doses na quantidade proporcional ao número de indígenas, ao número de servidores da saúde, ao percentual de população. Então, assim, não foi solicitado, não ouvi essa cogitação, é a primeira vez que eu estou ouvindo, mas a priori não tem essa possibilidade de Rondônia mandar vacina para o Amazonas, até porque as vacinas já estão distribuídas para as regionais de saúde e para os 52 municípios que já estão executando essa vacinação. Só continuar. Ela está se referindo à informação que saiu do Fórum dos Governadores. E os estados vão se reunir para doar a vacina para Manaus e para o Pará. Pode ser que, se houvesse acordo entre os governadores para a próxima vacina que vai chegar, não sei, está chegando já nos próximos dias a vacina, mas olha que logística difícil eu mandar buscar vacina lá em Chupinguaia, que já está na agulha para vacinar o servidor lá de Chupinguaia, de Cabixi, de Nova União, trazer essa vacina de volta, botar em caminhões, trazer para Porto Velho, embarcar para Manaus, é uma logística bem complicada de fazer. Então, assim, não nos foi passado isso para a Secretaria de Estado da Saúde. Agora, eu acho que toda forma de ajudar outros estados que estão em maior dificuldade é válida. Como nós nos colocamos à disposição em algumas coisas que nós podíamos colocar, perguntaram se a gente tinha leitos de UTI para atender pacientes de Manaus, adultos com Covid, falei não. E para os recém-nascidos? Não Covid, nós temos, então vamos ajudar, vamos ceder os leitos. E tem como continuar atendendo os pacientes de Humaitá, porque teoricamente Humaitá, Apuí e Lábrea deveriam ir para Manaus. Pô, mas estão aqui do lado, não está tendo vaga em Manaus. Pegam o carro, vem para cá, vou fechar a porta e falar, não vai entrar aqui, vai morrer. Pelo amor de Deus, é uma questão de humanidade. Então, dentro do possível, os estados todos estão ajudando com alguma coisa o Amazonas. Alguns conseguiram mandar cilindros de oxigênio, outros conseguiram mandar luvas, máscaras, outros aceitaram pacientes, no Nordeste aceitaram bastante pacientes com Covid, cada um ajuda de uma forma, eu acho que isso é extremamente importante, porque a qualquer momento, qualquer um estado pode estar precisando da ajuda do outro, e se a gente puder contar, é fundamental. Só para ficar registrado na minha câmera, eu queria que você falasse até só a questão da porcentagem de leitos e como é que está a situação do oxigênio nessa aqui, tá ok? Tá. Porcentagem de leitos ocupados. 77% dos leitos clínicos da rede estadual estão ocupados. 95% dos leitos, quando eu somo os leitos públicos da rede estadual e da rede municipal, lembrando que todos os municípios que montaram leito de UTI, que são 4, tem 4 municípios no estado de Rondônia que montaram leitos de UTI, Vilhena, Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes. Esses 4 têm parceria com o Estado ajuda a bancar esses leitos, tem um convênio que o Estado repassa dinheiro para eles ajudarem a custear, mas a iniciativa é fantástica, merece parabéns os 4 prefeitos de Vilhena, Ji-Paraná, Ariquemes e Jaru por terem montado os leitos de UTI. Quanto à questão do oxigênio, nós estamos fazendo reuniões contínuas. Hoje fiz uma reunião com o pessoal da empresa que fornece oxigênio, falei com o gerente do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, salvo engano, que fornece oxigênio para cá. A situação de Rondônia, graças a Deus, é uma situação diferente da situação do Amazonas, porque a Rondônia tem estradas, né? Daí a importância dessa BR-319 daqui para Manaus ser asfaltada. O maior sufoco que eles estão passando lá, porque a logística para chegar ao oxigênio lá é difícil, porque o oxigênio é alguma coisa pesada, cilindro de oxigênio é muito pesado. Então, para transportar de avião vai pouco, porque pesa muito no avião. Para transportar de barco, demora muito, eles não têm estrada, então esse é um dos principais. Hoje nós fizemos, já é a 3ª ou 4ª vez que a gente reúne com o pessoal, tem uma próxima reunião para a semana que vem agendada, né? Na segunda-feira eu já tenho uma reunião agendada por telefone, na sexta-feira, possivelmente eles estarão aqui, que é uma preocupação nossa, mas a priori não há por que se preocupar. Obviamente, nós estamos nos precavendo. O governador falou, olha, fique esperto com esse negócio de oxigênio, faz o que precisar, né? O governador Marcos Rocha me liga o tempo inteiro, preocupado com isso, e nós montamos hoje, lá no hospital de campanha, um mega tanque de oxigênio, um mega tanque que vai ficar de reserva ali para quando houver necessidade de utilizar. Então, estamos preocupados sim, porque temos que preocupar com todas as coisas, com leitos, com médicos, com tudo. Mas não há desespero por falta de oxigênio, porque não há essa possibilidade, a priori, de falta de oxigênio no nosso estado. Estamos precavidos, melhor dizendo, mas não há necessidade. Agora estamos sempre ligando, sempre perguntando, reuniões, ofícios, porque nós precisamos estar tranquilos e deixar a nossa população tranquila. Mas não podemos deixar de fazer a nossa parte, por isso que o tanque está sendo inaugurado hoje lá no hospital de campanha. Só a previsão de nova chegada de vacinas? Só para Isso vai ser falado amanhã, porque a previsão é que chegue hoje à noite no Brasil, essa vacina que veio da Índia. O Butantan fez um pedido de registro emergencial na Anvisa ontem, estamos aguardando, talvez tenha até saído já essa autorização, que eu não sei ainda. Então amanhã que vai ter uma reunião com a gente, para a gente poder
ter uma noção melhor de como é que vai ser a logística, mas chegando a vacina da Índia e a Anvisa liberando a vacina do Butantan, eu acredito que no começo da semana que vem nós já estejamos recebendo novas doses, mas não posso afirmar isso com certeza porque não teve a reunião do Ministério batendo o martelo ainda. Matheus Gama, da Rádio CBN. Tá, só uma dúvida, na verdade. A gente veio de uma UPA para cá, esse chegou um tempo atrasado, a gente estava apurando um pouquinho sobre essa questão das transferências. A gente acabou acompanhando uma transferência que aconteceu no momento, um paciente que era tirado da UPA, levado para o ambulatório do ponto, e nesse período também a gente viu um carro chegando na frente da UPA com alguns cilindros. Está tendo essa transferência eu não sei dizer se era oxigênio, tá? Só para deixar claro. Mas está havendo essa transferência de cilindro de oxigênio pela cidade, e como é que está sendo feita essa transferência que pacientes, por exemplo, os que foram transferidos hoje, todos foram para o Cero, ou se outra vaga abre, eles vão para outros hospitais? Essa questão dos cilindros eu não consigo te responder porque a UPA é da prefeitura, então não sei se era cilindro de oxigênio, se não era, se compraram, como é que foi. Quanto à questão de pacientes, às vezes tem uma vaga no Cero, por exemplo, tem uma vaga em outro hospital, mas cada paciente tem uma característica diferente. Por exemplo, se eu tenho um paciente na UPA que precisa de hemodiálise, eu tenho que achar um hospital que faz hemodiálise para mandar ele. Se eu tenho um paciente na UPA que tem um tumor cerebral e que precisa de acompanhamento por causa disso, o ideal é que eu mande para um lugar onde ele possa ter o acompanhamento mais adequado para aquilo. Então, às vezes, eu tenho uma vaga num hospital que não tem hemodiálise e o paciente precisa. Às vezes, não vale a pena eu transferir para lá, para aquele hospital, porque eu vou ocupar o leito de outro paciente e daqui a pouco eu vou ter que retransferi-lo para outro hospital. Às vezes é melhor esperar mais algumas horas, por exemplo, na UPA, até aparecer uma vaga para ele no hospital que vai ser definitivo para ele. Então são várias nuances que a gente tem que avaliar e tem uma equipe médica extremamente especializada que faz isso, da regulação, para poder definir para qual lugar aquele paciente vai. Mas hoje, especificamente hoje, como nós abrimos muitos leitos no Cero, graças a Deus apareceram alguns médicos, nós conseguimos abrir 8 leitos do Cero. Hoje, então, a maioria dos pacientes foi transferida para o Cero porque foi onde abriu mais vagas. Ontem nós conseguimos abrir 5 leitos da AME. Também, graças a Deus, apareceram alguns colegas médicos, conseguimos abrir 5. Então, ontem foi mais para a AME, hoje é mais para o Cero, isso varia a cada dia. Isso muda muito, né? Às vezes eu olho no mapa, não tem nenhum leito no lugar, daqui a pouco já tem 2 leitos disponíveis, porque 2 pacientes foram de alta, por exemplo, ou infelizmente algum paciente faleceu. Então é muito volátil. O senhor Carlos Caldeira quer tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Secretário, você falou aqui no início da nossa entrevista, até com otimismo, que provavelmente seja o novo decreto que fez esses números dos casos ativos a menos, né? Eu vou insistir na questão dos espaços públicos, que o pessoal continua descumprindo. Perfeito. Enfim, eu moro ao lado de sei muito bem o que está acontecendo. Eu gostaria de saber do senhor se nós já estamos quase no final. Na terça-feira termina a validade desse decreto. Se já existe alguma tratativa no sentido da gente avançar de fase ou se apertar mais? Extremamente importante a pergunta e a exposição do Caldeira. Olha só, senhores, nós precisamos continuar seguindo o decreto, precisamos continuar evitando as aglomerações. Apesar de nós entendermos que o número de casos ativos diminuiu em 600 nas últimas 48 horas, e isso é reflexo do decreto, nós temos que entender que hoje nós tivemos o maior número de casos de toda a pandemia, 1.422 casos. Estamos com 558 pacientes internados, ainda o maior número da pandemia toda de pacientes internados. Então, nós precisamos continuar mantendo o isolamento, porque daqui a pouco cai. Como eu disse, tudo que a gente faz de ruim ou de bom para a Covid, a gente colhe daqui a alguns dias. 14 dias, geralmente começa a colher. Faz festa, aglomeração, daqui a 14 dias vai ter paciente grave. Faz isolamento, as pessoas param de se aglomerar e etc. Daqui a 14 dias começa a cair o número de pacientes internados, a gente começa a colher. Então, estamos começando a colher agora parte do isolamento. Hoje, por exemplo, nós estamos com o isolamento em torno de 50%, menos de 50% de isolamento, o índice de isolamento. Porto Velho parece que está um pouquinho melhor. O interior está um pouquinho menos aderindo menos, obedecendo menos o decreto. É importante que todos ajam de forma igual e que continuemos evitando as aglomerações. Repito, nas últimas 24 horas tivemos o maior número de casos de toda a pandemia, 1.422 casos. E hoje temos o maior número de pacientes internados de toda a pandemia, 558. Temos que continuar fazendo a nossa parte. Eu fiquei com uma dúvida em relação aos casos ativos.
nas últimas 48 horas, sim, nas últimas 48 horas nós tivemos um número total de 601 casos ativos a menos. Então, ontem e hoje nós estamos começando a enxergar os reflexos positivos do isolamento social. Entretanto, não podemos relaxar, continuamos acelerados, só diminuímos o aumento da velocidade. O ponteiro estava assim, indo muito rápido, o ponteiro começou a ir mais lento, mas ainda continua acelerando. Nós temos que parar esse ponteiro e fazer com que ele volte. Esse é o ideal, é assim que a gente acaba com a pandemia. Precisamos continuar mantendo todas as regras de segurança, as regras sanitárias, para que diminuamos mais o número de casos ativos, diminuamos o número de casos novos e tenhamos um decréscimo no número de pacientes internados em UTI e de óbitos. Mais alguma dúvida? Só em relação à nova cepa, está confirmado que Em relação ao quê? a nova cepa, ela chegou ou ainda é viva? Não. A nova cepa, nós temos uma probabilidade muito grande dela ter chegado. É. Não é confirmado. Não está confirmado. Não está confirmado laboratorialmente, mas todos os demais indícios mostram que a nova cepa já está em Rondônia, até pela proximidade, pelo número de pacientes que veio de Manaus, número de pessoas de Rondônia que foram a Manaus e voltaram e depois tiveram sinais e sintomas da doença. Então, essa cepa seguramente está no estado de Rondônia. A reinfecção também já está acontecendo. E a reinfecção também está acontecendo. Senhores, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, viu? Até logo. Porto de Guarulhos. Então, provavelmente, no começo da semana, pelo menos essa nós teremos, mas acreditamos que também a do Butantan, mais 4,7 milhões de doses, serão distribuídas já no começo da próxima semana. Amanhã teremos informações mais atualizadas, depois da reunião com o Ministério da Saúde. Muito obrigado. Vai descansar, né, secretário? Descansar? Vai pescar? Descansar.